Olá, pessoal! Tava um pouquinho sumida por aqui, me desculpa, mas não tô deixando de ler. Tem mais de 5 livros que li engatilhado aí para fazer os vídeos e eu adoro trocar com você. Hoje a gente vai falar sobre o livro 10 vezes, a regra que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso, de Grant Cardone. Você conhece esse livro? Vamos lá? Então, o livro é recente, saiu em abril de 2019, tem 264 páginas, não é um livro longo, e é um livro de fácil leitura, ele é muito rápido. E vou te falar a verdade, o livro é mais motivacional do que um livro que traga um conteúdo mais expressivo, complexo, né? Mais uma teoria. Ele vai servir para dar um boost aí na sua energia, na sua motivação. A regra é simples, você tem uma meta, você multiplica por 10, né? E você tem um objetivo, você multiplica por 10. Você vai fazer uma ação para sua meta, aqueles seus bullets diários que você vai fazer, você multiplica por 10. Então você tem que ligar para X representantes comerciais para vender o seu produto. Você vai ligar para 10 vezes X pessoas. É simples, é muito simples, né? A ideia central é básica. E o livro não entra muito a fundo, foi isso que eu senti. Se você está precisando de uma motivação, daquele drive, de você ir atrás, de você correr, de você falar, cara, eu vou parar de ser aquele cara mediano para ser um cara espetacular. E segundo ele, a diferença entre um mediano e um cara completamente de sucesso é isso. É uma ação massiva e exageradíssima também para você conseguir. Você tem que ter motivação, você tem que persistir, você tem que estar atrás, você tem que querer, você tem que fazer 10 vezes mais, vai dormir pouco, vai correr atrás, vai ligar para não sei quantas pessoas, vai viver no telefone, vai fazer encontros, vai fazer reuniões, quer fazer uma reunião, vai fazer 10. E aí seus resultados vão melhorar, até proporcionalmente, né? E aí seu aprendizado vai melhorar. E aí a sua meta vai ser atingida. Coloca uma meta muito mais do que você imaginava. Que se você não alcançar, pelo menos com certeza você vai alcançar mais do que essa ideia inicial de meta e vai ser muito bem em seu resultado. Alguns aprendizados que ficam fortes assim nesse livro. Ele fala que o sucesso não é uma coisa que acontece com você ou pra você, mas acontece por causa de você. Então ele logo coloca a autorresponsabilidade, né? A gente parar com aquele blame game que eles chamam, né? Aquela vitimização. Eu não consigo porque o trabalho, porque o meu chefe. Então ele coloca assim, você é dono. O sucesso é seu dever, é sua obrigação e sua responsabilidade. Isso é colocado no livro insistentemente. Então você vê como é que ele coloca. Você tem um dever de ter sucesso. Você tem a obrigação de ter um sucesso e a responsabilidade disso é sua. Então ele começa falando sobre acabar com o vitimismo, acabar de colocar no outro ou na instituição o porquê você não consegue sucesso, a importância da autorresponsabilidade, até tem um livro sobre isso, né? Da autorresponsabilidade das suas ações. Se não acontece é por causa de você. E se acontece é por causa de você. Você é responsável. Olha como é que isso é forte, né? Dever, obrigação e responsabilidade. Como se não tivesse escapatória ou saída para um fracasso, né? O fracasso fosse parte desse processo, mas que a sua motivação, a sua ação deve estar sempre muito forte. E se você agir assim, nesse nível de entrega, nesse nível de rapidez, nesse nível de responsabilidade, tomando para si o resultado que você tem, você não vai ter espaço para o fracasso. Você vai ter só espaço para o sucesso. Com ações massivas, diárias e persistentes durante muito tempo. Esse é o ponto dele. E chega até a ser um senso comum, né? Mas às vezes é só isso que você precisa ouvir. É só o senso comum. É aquela coisa assim, para você emagrecer, começa cortando o refrigerante, o doce. E você sabe disso, faz exercício, você sabe como fazer.
Mas às vezes você só precisa de um sustinho, você só precisa ouvir, você só precisa de uma motivação. Eu acho que esse livro serve muito para isso. Acho ele raso em conteúdo, sabe? De aprofundamento nessas análises. Mas eu acho que ele, se você estiver precisando de uma motivação, ele é o livro para isso. Então ele começa a falar também uma coisa importante das pessoas que não tomam ação, das pessoas que culpam as outras pessoas, das pessoas que tomam ação, só aquilo ali, eu fui contratado para isso, eu vou fazer isso e pronto, acabou. E das pessoas que vão além. Outro ponto que ficou bem forte no livro, eu queria falar aqui, é que ele fala que dinheiro e poder seguem a atenção. Então, quando você tem a atenção, quando você está no mind share, né, na lembrança das pessoas, quando você é lembrado, quando você faz, você tem um retorno em dinheiro e em poder. Então, ele fala da grande importância, né, de você ter essa ação massiva durante muito tempo, é você, no final, no seu sucesso, você ter poder e dinheiro, porque o dinheiro chama atenção e essa sua ação massiva vai trazer atenção para você, para o seu trabalho, para o seu resultado, para o seu esforço, para a sua personalidade também, né? A personalidade da sua empresa, e isso vai chamar dinheiro e poder através da atenção. Eu achei esse ponto muito interessante, porque hoje em dia a gente está numa sociedade de que o maior valor, né, se você pensa, está na atenção. Quantos followers você tem, quantos likes você ganha, quanto de engajamento você tem, o quanto você tá no mindset das pessoas, as pessoas querem te ver, querem saber de você, se lembram de você e te tem como referência para sua área, para o seu nicho, para o seu ponto específico. Então, essa é a grande moeda hoje em dia, na verdade, né? A gente está falando de dinheiro e a gente está falando de atenção. E a atenção, outro dia eu ouvi, né? O que é o dinheiro? O que é a atenção? É o quanto de energia que você coloca. Isso é muito importante, que eu acho que esse pensamento fecha as argumentações dele. A energia que você coloca vira atenção. A atenção hoje em dia é a grande moeda. E daí, depois, vem o poder. Então, acho que vale o pensamento nesse sentido. Então, fica aí a dica do livro 10 vezes de Grant Cardone. E minha opinião sobre ele. Tá precisando de um boost? Lê ele, tá bom? Um beijo, obrigada. Siga a gente aqui pro próximo livro. Não perde.